Abra sua Bíblia em 2 Reis. Capítulo 4. O famoso texto do azeite na botija. O milagre do azeite. 2 Reis, capítulo 4. Nossa igreja tem ouvido sermões, homilias, pregações sobre a vida e a obra do profeta Eliseu todo domingo à noite. Narrativas são importantes para a igreja, muito importantes para a igreja. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 4. Leremos até o versículo 7. Diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá e venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quem pode dar um amém por essa palavra? Senhor Deus, que o Teu Espírito me envolva nesse momento. Que a Tua palavra venha alcançar os corações agora. Que o Senhor também possa, de alguma forma, ó Deus, me usar, Senhor, em profecia para alcançar o segredo dos corações dos homens aqui, Senhor. Que o segredo dos corações deles, Senhor, sejam trazidos aqui à frente, para que todos saibam que o Senhor está aqui. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, Eliseu era um grande profeta em Israel, como nós temos aprendido aqui todos os domingos. Eliseu fez muitos milagres. Eliseu viu a mão de Deus agindo de forma maravilhosa, de forma poderosa, de forma majestosa. Eliseu viu o Rio Jordão abrindo diante dele quando ele bateu com a capa de Elias no Rio Jordão. Eliseu viu ursas saindo e devorando os jovens que chacoteavam dele. Eliseu purificou uma água suja e contaminada. Com a sua palavra, Eliseu fez muitos sinais. Os estudiosos dizem que ele fez o dobro dos sinais de Elias. E que também viveu mais. Elias era um homem provavelmente de voz firme, porque um profeta precisava levantar a sua voz na nação de Israel. Ainda mais num período de trevas, de reis ímpios.
onde uma mulher chamada Jezabel de alguma forma reinava com os seus demônios em Israel. Esses homens não poderiam se levantar com uma voz frouxa, trêmula. Eles deveriam se levantar com uma voz forte, porque a voz de Deus é como o som de muitas águas. E os profetas do Senhor precisam se levantar, sabendo qual é o tom de voz do Senhor que os enviou. Se a voz do nosso Deus é como o som de muitas águas, às vezes os profetas precisam ter vozes que se assemelham com a voz do Senhor. E Elias era esse homem. Ao mesmo tempo, ele também tinha muita sabedoria, tinha um intelecto também aguçado, porque ele ensinava aos profetas, tinha uma escola de profetas, assim como Elias também ensinou os profetas. Em alguns momentos ele se levantava no poder do Espírito para anunciar os desígnios do Senhor. Em outro momento ele estava numa sala de aula ensinando os profetas sobre Deus. Eu poderia dizer até mesmo uma voz da intelectualidade e também uma voz da profecia. É importante também que os ministros da palavra sejam assim. Eu não vou dizer que é triste, mas eu simplesmente lamento em pastores que só têm uma voz intelectual no púlpito. Eles são inteligentinhos. Eles querem citar diversos autores e falar de diversos assuntos no púlpito, como se igreja fosse apenas uma escola. Como se em nenhum momento ele precisasse levantar uma voz forte, cheia do Espírito para a igreja. Para que os corações estremeçam, para que os corações caiam diante de Deus, no altar do Senhor. Mas eles não querem perder a postura, e muitos crentes gostam disso. Alguns não gostam de estar numa igreja onde tem um homem com uma voz firme e que se levanta cheio do Espírito Santo também, profetizando, vindo no espírito desses profetas. Não, eles querem alguém somente intelectual. Nós precisamos ter várias vozes, assim como Paulo tinha. Paulo era um grande intelectual, mas você já reparou ele pregando em Atenas? Ele foi cheio do Espírito Santo do Senhor. É necessário uma atração pela beleza do poder da voz do Espírito na igreja, que também alcança o profundo e oculto do coração. A voz de um profeta pregando e falando dos desígnios do Senhor. Elias era esse homem. Alguns pastores, de tão intelectuais que são, têm vergonha de, às vezes, parecerem estar sendo muito usados pelo Espírito, porque já não é tão racional assim. Eles estão muito próximos dos pensadores da nossa era nesse sentido. Eles não querem ser conhecidos como a voz do Espírito Santo. Talvez eles nem saibam disso, porque eles diriam, não, eu quero ter. Mas eles têm vergonha, às vezes, de sentir um pouco mais do poder do Espírito na igreja, porque isso não é intelectual. Para eles, isso é coisa de... Não é o que eu penso, é o que eles pensam. Coisa de pentecostais que não estudam a Bíblia e só querem falar em nome do Espírito. Não é assim. Os batistas sempre foram usados pelo Espírito no púlpito e sempre amaram a intelectualidade também. Nós batistas fomos assim. E tantos outros de tantas tradições. Nós amamos o Espírito Santo, nós gostamos da voz profética, nós gostamos quando o Senhor traz o nosso coração, ou o segredo do nosso coração à tona. Mas nós gostamos também de estudar. Elias era esse homem, Eliseu era esse homem, Paulo era esse homem, Jesus era esse homem, que com 12 anos já tinha uma sabedoria maior do que a dos mestres, mas também tinha poder de Deus para abraçar leprosos e curá-los. Ele também tinha uma voz em que os guardas do templo, quando foram prender ele, desistiram e voltaram para os fariseus e disseram, nós não poderíamos tocar naquele homem. E os fariseus disseram, mas por quê? A gente não conseguiu, mas por quê? Porque nós nunca ouvimos alguém falar como ele fala. É diferente.
Os discípulos no caminho de Emaús, não estavam os nossos corações queimando enquanto ele expunha as Escrituras? Enquanto ele falava das Escrituras? A atenção no momento da pregação como se fosse a escola dos profetas. E ao mesmo tempo a restauração da alma também. Naquele momento que eu chamo de 1 a 1. Aquele olhar pastoral ou aquele olhar de Cristo para uma pessoa, para uma alma. Nesse momento é assim que eu vejo Elias aqui nesse capítulo. Os textos anteriores foram de guerras, de manifestação de poder de Deus também para um público grande. Mas agora o texto começa: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. O homem da grande multidão também tem tempo para olhar para uma alma que está fora dos holofotes e que vem procurá-lo. Ela não vem com dilemas filosóficos, ela não vem com dilemas psicológicos, ela não vem com dilemas aritméticos, matemáticos, não. Ela veio com um problema muito sério. Ela disse: o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. O teu servo, provavelmente um dos alunos daquela escola dos profetas. Alguns estudiosos acreditam que é Obadias que escondia os profetas para Jezabel não matar. Para quem não sabe, esse homem existiu. E a discussão: quem é esse Obadias? Nós não temos certeza, mas nós sabemos que existia um Obadias que escondia os profetas para que Jezabel não matasse. Homem corajoso. Alimentava esses homens escondidos. Alguns acham que o marido dela é esse homem, mas não tem evidência no texto para que eu afirme isso. Provavelmente é um homem anônimo, desconhecido mesmo, mas que Eliseu conhecia, porque há no texto aqui: você sabia que ele temia o Senhor. Um homem que teme o Senhor torna esse temor evidente, ao ponto de Eliseu reparar que esse homem temia o Senhor, ao ponto da esposa reparar que ele temia ao Senhor. Temer o Senhor pode ser tanta coisa. Tem tanta coisa envolvida aqui, nesse termo temor. Mas uma dessas coisas pode ser algo bem simples. É alguém que considera Deus em todas as esferas da vida e exala isso. Até quando está manco, é evidente que ele teme o Senhor. Até nos dias maus, de lágrimas, de choros, de angústia, é evidente que ele teme o Senhor. Até naqueles momentos onde as pessoas olham uma pessoa entristecida, angustiada ou atribulada de coração, como nós cantamos de manhã no cantor cristão, atribulado o coração, o cântico. Alguns podem dizer: esse homem não teme o Senhor porque está atribulado, mas Ana era atribulada por causa de um problema na vida que ela tinha em relação ao filho que não vinha, porque Deus tinha cerrado a madre dela. Mas Ana temia o Senhor mesmo assim. Então temer o Senhor envolve tantas coisas, às vezes é algo muito simples. Uma fé simples agrada a Deus ao ponto de até mesmo Deus dizer: ali vai um homem ou uma mulher que me teme. Senhor, mas é tão simples a fé, mas me teme. É bem-aventurado. Porque em nenhum momento eu encontro na Escritura bem-aventurado quem tem muita fé. Não. Bem-aventurados puros de coração. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados perseguidos por causa do meu nome. Eu não vejo bem-aventurado quem tem muita fé. O que é bom ter muita fé. Mas você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda e ser conhecido em toda a comunidade, na sua família e até mesmo pelos profetas como alguém que temia ao Senhor.
Isso é tudo que eu tenho sobre esse homem, e ao mesmo tempo é tudo que eu precisava saber sobre ele. Eu sei que ele não era Eliseu. Eu sei que ele não tinha a ousadia de Eliseu. Eu sei que ele não tinha o ministério de Eliseu. Ele não tinha a unção de Eliseu. Mas era um homem temente a Deus. E o que aconteceu com esse homem? Ele morreu, assim como Eliseu vai morrer doente lá na frente. Eliseu se achou doente e morreu. Não está a causa da morte dele aqui. Mas ele era servo de Eliseu, era um marido, e a mulher não demonstra queixa sobre ele, um bom marido, porque ela reconheceu o temor do Senhor na vida daquele homem. E essa mulher não pede para Eliseu ressuscitá-lo. Olha a queixa dessa mulher, se é que eu posso chamar de queixa, ela diz: mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Credor aqui você pode entender como cobrador. Entenda o dilema dessa mulher. Há pouco tempo, em um dos meus sermões, eu falei do estado de miséria que estava Israel, onde uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata e um caneco de esterco de pomba 5 peças de prata, muito caro. Mas era a miséria de toda uma nação. Agora é a miséria de uma pessoa. É aquilo que nós conhecemos como um contato individual, de um a um, cara a cara, tete a tete. O dilema individual, não o dilema de uma nação, não o dilema de uma igreja, mas o dilema de uma alma que perdeu o marido, a viúva já não era bem vista. E agora vai ficar sem os 2 filhos, o que piora. Por causa disso, ela poderia ser levada à mendicância, se tornar uma mendiga. E ela recorre ao Senhor, e entende, recorrer ao Senhor também era recorrer a Eliseu, que era um homem de Deus naquela época. Que dilema é esse? Os filhos sendo vendidos como escravos. Como ficaria a sua alma estando no lugar dessa mulher? Como ficaria a sua vida com Deus, o credor batendo em sua casa e você não tendo nada para oferecer? Eu lembro de algumas pessoas que falam: olha, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer e deixar os meus desamparados. Foi isso que aconteceu com esse homem, que estudava com os profetas. É comum pai e mãe terem essas preocupações. O que serão das crianças, ou o que serão até mesmo dos adultos, que depende deles. Eu queria dar uma palavra aqui sobre o período da escravidão dessa época. Porque a nossa fé cristã também é atacada porque alguns dizem assim: o Deus da Bíblia aprovava a escravidão. E aqui está um texto em que a escravidão era normal. Sim, era normal. Os estudiosos dizem que no Antigo Oriente Próximo a escravidão era absolutamente normal. Todo mundo estava acostumado com escravidão. Todo mundo. E não era pela cor da pele, nem pela cor dos olhos, nem pela cor do cabelo, nada. Aqui está uma prova de que a escravidão não era pela cor da pele naquele período. Alguém que não poderia pagar uma dívida já era suficiente para se tornar o escravo daquele credor ou daquele cobrador. A minha pergunta é: ou Deus, ou melhor, Senhor Deus, o Senhor concordava com a escravidão? A minha segunda pergunta: ou o Senhor resolveu agir em meio a uma cultura de escravidão? São 2 perguntas diferentes. Deus não era a favor da escravidão, mas como diz N.T. Wright, um dos grandes teólogos, que eu não concordo com tudo, mas é notável, é um homem muito capaz. Ele diz o seguinte: Deus sujou as suas mãos de lama na história, porque os homens caíram
E nessa maneira didática de levantar os homens, nessa maneira didática de planejar o Cristo, nessa maneira didática de separar um povo santo separado para o Cristo nascer, ele foi sujando as suas mãos de lama junto do povo. É por isso que em Êxodo nós vemos leis para os escravos. No capítulo 21, Deus foi redimindo de alguma forma, ele entra na cultura, ele fala de uma forma que os homens vão entender, ele trabalha empurrando as sociedades de forma lenta para onde ele quer que as sociedades cheguem, ou melhor, até que o Cristo chegue. Mas ele odeia a escravidão, e com isso ele vai criar leis para administrar a escravidão em Israel. Por exemplo, uma das leis para amenizar o problema da escravidão e para tornar a escravidão em Israel diferente de outros lugares o escravo será escravo durante 6 anos, mas no 7º ano ele tem que ser liberto. É o ano do jubileu. Isso não tinha em nenhuma outra nação. É Deus já dando sinais que ele está redimindo a história. E eu já quero alertar a igreja aqui, se você for ao Antigo Testamento, você encontrará textos isolados em que você vai dizer, parece cruel isso aqui. Como pode ele permitir tratar uma mulher desse jeito? Ou como pode a lei dele dizer que tem que ser tratada assim? Ou como pode essa lei ser tão pesada, até mesmo contra os homens? De forma pastoral, eu quero dizer a vocês, as leis têm aparência de crueldade. E, de novo, de forma pastoral, eu quero esclarecer. Ela tem aparência de crueldade porque os homens são cruéis. Ela está ali para administrar. E para servir de um pedagogo. Olha, se depender de mim, é a lei dizendo aos homens, eu destruirei vocês. É necessário vocês olharem para mim, para depois vocês olharem para o Redentor. E eu vou levar vocês em direção ao Redentor. Para que fique claro que ninguém será salvo obedecendo à lei. Ninguém será salvo mediante a obediência à lei, porque ninguém consegue obedecer. E não é evidência de que a lei é má, é evidência de que o homem é mau e não consegue cumprir a lei do Senhor. É nesse momento que Cristo estende as mãos dele e diz para você hoje à noite, fuja do escrito de dívida contra você, pois eu cravei esse escrito na cruz do Calvário. Os meus mandamentos não são penosos, o meu fardo é leve. Cristo está estendendo as mãos para você agora e dizendo, a lei não salva você, ela pune você, eu salvo você. Eu te escondo disso tudo, eu protejo você disso tudo, ao ponto de que nenhuma condenação haverá contra você. Mas como um teólogo ortodoxo, conservador, as leis são importantes, sim. Se alguém tem o olho furado, quem furou o olho precisa ter o olho furado também. Deus, em sua sabedoria, quis assim. Imagine um povo que vivia como besta no Egito durante anos e anos e anos. Se não tivesse as leis duras, quantos olhos furados haveriam em Israel? E quantos olhos deixaram de ser furados por temor à lei? Vocês estão entendendo onde ele quer chegar? Vocês estão entendendo para que serve a lei também do Senhor? Quantas mãos deixaram de ser arrancadas pelo poder da lei? E se Deus afrouxa a lei, diante de um bando de animais selvagens, mulheres, crianças, homens, todo mundo seria estuprado, e Israel se tornaria uma Sodoma. Quantas pessoas deixaram de morrer pelas mãos de homens maus em Israel, porque eles temiam a lei, e eles sabiam que Moisés iria exercer a lei, eles sabiam que Josué iria exercer a lei. Você acha que minha alma se alegra quando eu vejo Acã sendo queimado? Mas quantos Acãs deixaram de ser queimados depois de ver o rigor da lei?
Eu não condeno a alma de Acã ao inferno. Vários teólogos acreditam nisso. Até mesmo as pessoas que morreram na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 11, porque comiam indignamente a ceia, não ligavam para os pobres, se banqueteavam enquanto outros passavam fome na igreja. Até mesmo os teólogos dizem, não dá para cravar que eles foram para o inferno. Somente o Senhor disciplinou eles, tirando-o do meio da igreja. Então eu quero ensinar a vocês, a leitura pode ser difícil, mas é necessário você conhecer todo o plano da redenção, para que você enxergue esses versículos com outros olhos. Vocês estão comigo? Eliseu sabia dessa cultura. Ele sabia que o filho ou os filhos dessa mulher seriam sim levados como escravos, porque isso estava na lei. São duas dores para essa mãe. A dor de ver os filhos se tornando escravos por causa de uma dívida dela e do marido. E também a dor de ficar sozinha, largada no mundo. O que ela faz? Ela procura o homem de Deus. Nos momentos de crise que você passa, nos grandes dilemas da sua vida, eu não aconselho você a desabafar com qualquer pessoa. Não vá à vizinha, não vá ao vizinho, não vá à amiga de trabalho, que é fofoqueira. Às vezes nem vá à filha ou ao filho, porque ele não precisa ouvir isso. Procure alguém que deu provas de que serve a Deus e de que anda no temor do Senhor e que é um homem de Deus e que vai poder olhar para a sua vida como uma alma. Uma das lições que eu aprendi na minha vida, e eu tento até hoje crescer nisso, que eu aprendi com um homem de Deus, ao olhar nos olhos de uma pessoa, por mais chata que seja, por mais peste que seja, por mais problemática que seja, olhe bem no fundo dos olhos e veja, isso não é só uma matéria, tem uma alminha ali dentro, que um dia estará no juízo eterno de Deus. Tem uma alma brilhando naqueles olhos. Olha para os olhos, por trás daquela pessoa problemática, que tudo chora, nunca nada está bom. Tem uma alma dentro daquele corpo. Aí o seu olhar muda. O seu olhar é o olhar de Cristo, é um olhar doce, que olha e se compadece. Eliseu não está só nos holofotes, Eliseu atende uma viúva. Ele poderia estar muito bem ocupado com tantas outras coisas, mas tem espaço na agenda dele para poder conversar com uma alma tete a tete. Infelizmente, em nossa época, muitos pastores, não exagerei também, vários pastores bons de púlpito, mas péssimos no olho a olho, péssimos em acalentar a alma, péssimos em ter esse olhar de misericórdia. São até intelectuais, querem falar sobre tudo, política, filosofia, querem demonstrar que tem uma cultura intelectual gigantesca, mas não conseguem enxergar a alma nos olhos de uma pessoa. Olhe para a Bíblia e encontre um homem de Deus assim. E tem pastores assim que eu admiro a intelectualidade. Às vezes a minha teologia e a teologia dele é igual. Mas às vezes a postura de alguns em querer ser o novo fenômeno intelectual, coloco os meus pés para trás. E eu digo, Senhor, eu não quero ser esse homem. Eu desafio você a olhar em toda a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, e encontrar esse homem, que é apenas um intelectual. Você não encontra. Você encontra intelectuais, mas que são cheios do Espírito do Senhor. Que consegue orar, de ver uma alma, de orar e interceder. É isso que ele faz.
Olha a atenção que Eliseu dá a uma viúva, esposa de um aluno da escola dos profetas. Versículo 2, Eliseu perguntou-lhe. Isso já é sinal de interesse. Em uma das minhas aulas, na época que eu fazia seminário, o meu professor era um dos melhores nesse campo de aconselhamento pastoral. Graças a Deus eu estudei com um dos melhores do Brasil nisso. Eu não vou citar o nome dele porque ele mesmo já demonstrou isso, que ele nem gosta de ser citado, nem fala nada, nem sobre a família dele. Até o irmão dele é um pouco famoso, mas ele nunca disse nem que é irmão do cara. Ele dando aula sobre aconselhamento pastoral, ele resolveu abordar na sala de aula a questão de Jesus com os discípulos de Emaús, porque o que ele estava ensinando para a gente é ouça, ouça e ouça. E no momento do 1 a 1, do olho a olho, do tete a tete, faça perguntas, demonstre interesse pelo problema da pessoa. Porque Jesus, no caminho de Emaús, depois que eles disseram, só você não sabe o que está acontecendo em Israel, de Jesus o Nazareno, que era poderoso em obras e morreu, e hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. E ele abordou apenas uma frase de Jesus na aula de aconselhamento. Depois de Jesus escutar tudo isso dos discípulos dele, um chamado Cleopas, Jesus disse assim: quais problemas? Quais? Isso é interesse. Me fala. Ele já poderia se manifestar ali, eu sou o Cristo, mas ele quer se envolver no diálogo. Ele quer se envolver no aconselhamento. Porque isso é de Deus, Deus demonstra compaixão mesmo. E uma das formas de demonstrar compaixão é dizer, quais problemas? O que houve? Fale. E Eliseu faz a mesma coisa, ele pergunta à mulher, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Perguntas abre a oportunidade para as almas desabafarem. Como posso ajudá-la? Eliseu poderia dizer, não, eu só me envolvo em problemas grandes de Israel. Não. Tem uma alma na minha frente, não foi à toa. Como posso ajudá-la? E ele viu que o problema era a dívida. E acredite, Eliseu não tinha dinheiro, ele não era rico. O coração dele não estava voltado para tesouros. Acredite nisso, é verdade, isso é um fato. Ele demonstrou isso. Por isso que ele pergunta, diga-me, o que tem em casa? Porque ele já estava pensando no que ele poderia fazer. O que você tem em casa? Guarda essa pergunta. Fale o seu problema, já falou? O que você tem em casa? Porque os teólogos concordam, Deus é especialista em resolver problemas grandes usando coisas pequenas. O que você tem em casa? Pastor, o que eu tenho em casa é insignificante, eu nem ouso falar. Deus está perguntando, o que você tem em casa? Aí você olha para casa, uma casa humilde, quebrada, eu não tenho nada. O que você tem em casa? Uma vez um rapaz com a alma dilacerada tinha perdido a sua noiva num acidente de ônibus e ela morreu. E ele ficou muito tempo muito mal. E a gente conversando, eu pude encontrá-lo e conversei com ele. Ele disse que não conseguia se achegar a Deus, ele não tinha nada para Deus. E a resposta que me veio na hora, eu disse assim, o que você tem? Eu falei, você tem cacos? Ele disse, eu tenho cacos. Eu falei, dê os seus cacos para Deus. Diz assim, Senhor, não tenho ouro, nem diamantes, nem nada. Eu só tenho cacos. Eu falei, dê os cacos para o Senhor. Senhor, é isso que eu tenho. E veja o que Ele vai fazer. O que você tem em casa? Pastor, o que eu tenho em casa é tão ruim que eu considero como um nada. O profeta está dizendo, é nisso aí que Deus vai agir. É naquilo que você olha de insignificante. Deus vai usar isso. Moisés tinha um bordão ou um cajado, Deus usou.
O menino, 5 pães e 2 peixinhos Deus usou. E para não ficar em minhas palavras, vamos lá, João capítulo 6, versículo 1. Vamos, porque eu estou convencido de que a igreja precisa ler sim as narrativas bíblicas. Então nós vamos ler. Porque no momento oportuno, eu tenho experiência nisso, no momento oportuno, textos que alguém leu na Bíblia, textos que um pregador leu no púlpito, vêm na hora oportuna, no momento difícil, à sua mente. Quem não achou, olha aqui na frente que já está aparecendo. João, capítulo 6, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, olha, ele chama um homem, ele chama um dos seus discípulos apenas. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Olha o esclarecimento do texto no versículo 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Deus já sabe o que vai fazer. Ele já tem em mente o que vai fazer. Ele sabe como consertar a sua vida. Ele já sabe como agir. Ele já sabe os caminhos que vai percorrer. Mas ele quer pôr você à prova. Ele quer ver a forma como você se manifesta diante do problema. Ele quer ver como você se comporta. Olha, Filipe já tem um pouquinho de tempo com ele. Como Filipe vai se comportar agora? Ele já sabia como agir. Isso é consolador. O meu Deus já sabe como agir na minha vida. Diante dos problemas que eu tenho, Ele já sabe. Farei isso, vou por aqui, contornarei ali, virarei naquela esquina, farei isso e pronto. E Ele está agoniado aí. Só porque eu estou em silêncio, eu estou fazendo perguntas ainda. Ele acha que eu ainda não sei o que fazer, mas eu sei os caminhos que eu vou trilhar. Mas Ele não sabe, mas eu sei. Aí eu aprendo com Jesus: não andeis ansiosos por coisa alguma. É perfeito isso, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sei os caminhos que eu vou percorrer. Lemos o texto de manhã, hoje no culto, no Salmo. Senhor, as águas te viram, Senhor. As águas te viram. O Senhor passou, mas ninguém viu as suas pegadas. Profundo, né? O mar abriu, é como se Deus estivesse passando primeiro, mas ninguém viu as suas pegadas. Ele sabe o que vai fazer. E nós vemos o caráter de Deus através da vida de Cristo, que é o resplendor da glória do Pai. Quem vê Cristo vê a Deus, porque Cristo é Deus, coa igual ao Pai. Olha Filipe, no versículo 7, Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Um trabalhador braçal ganhava 1 denário pelo seu trabalho. Agora imagine 200 denários, é equivalente a 200 dias de trabalho, era muito. E Filipe diz para Jesus: olha, 200 denários não comprariam pão para essa multidão. Não sei se Filipe foi reprovado aqui. Mas Jesus não esboça sinal de reprovação. Versículo 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E ele disse: eu acho que esse aqui foi melhor que Filipe. Olha, André, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O que você tem em casa? Senhor, aqui tem 5 pães, é muita gente, mas tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele apresenta o Senhor o pouco que tinha. Está aqui, Senhor. Isso eu acho que não resolve não, Senhor. Mas está aqui, Senhor. 5 pães e 2 peixinhos. Faz alguma coisa. Tem tanta gente aqui. Versículo 10 disse Jesus: mandem o povo sentar-se. É a hora que Deus começa a trabalhar.
Senta todo mundo. Ele já viu, é aqui. Mandei um povo sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E eu já diria agora, sem dúvida, Deus esteve em carne no mundo. Fique com isso que eu acabei de dizer. O que você tem em casa não resolve o seu problema. Mas isso que você tem em casa nas mãos de Deus vai sobrar. Vai encher tantos cestos que vai sobrar. Pastor, seja mais específico. Eu quero que o Senhor fale agora o que eu estou pensando na minha vida. Não, não serei não. Tanta gente tem tanta coisa aqui em casa. Eu só posso dizer, nas mãos de Deus vai sobrar. Eu só posso dizer que o azeite da botija só vai parar quando os vasos acabarem. Olha a resposta dela, voltando para 2 Reis, no capítulo 4. Depois que Eliseu perguntou, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Olha isso. A tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Agora os teólogos concordam, aqui entra a fé da pessoa. Peça muitas. Deus está no negócio, então peça muitas. Às vezes eu ouço pessoas dizendo para mim com ar de piedade, dizendo, olha, eu não encho muito a paciência de Deus, não. Eu só digo, Senhor, obrigado pelo dia de hoje e pronto. Você não precisa de nada, não. Isso não é piedade, não, irmãos. Deus sabe que os homens têm muitas necessidades e que as necessidades se transformam em preocupações, que se transformam em ansiedades. Já que Deus está agindo, eu quero todos os vasos possíveis, eu quero todas as vasilhas possíveis. Aqui a fé precisa ser demonstrada. Olha o que ela faz no versículo 4. Depois, Eliseu ainda dizendo, entre em casa com seus filhos e feche a porta. É algo que vai acontecer às portas fechadas entre você e aqueles que seriam vendidos como escravos. Isso é algo só para a sua casa. É algo só para a sua família. Deus fez muita coisa no mundo. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele fez separação das águas. Ele ressuscitou Lázaro podre. Ele fez tantas e tantas coisas e escancarou para o mundo, ao ponto dos céus declararem a glória de Deus, do ocidente ao oriente. Mas tem coisas que ele vai fazer na sua casa. As portas estarão fechadas. Você, a sua família e Deus no mesmo ambiente. E ele vai trabalhar ali. Jesus falou um pouco sobre portas fechadas quando ele disse, olha, quando você estiver orando, feche a porta do seu quarto, vá a Deus em secreto, e o Deus que vem em secreto te recompensará. Recompensas existem, isso está na Bíblia. Não, pastor, a minha teologia em nenhum momento aceita recompensa de Deus, porque eu sou só um escravo, porque eu sou só um verme. Aí você é contra a Bíblia? Eu concordo, você é um escravo, você é um verme, mas deu recompensa. As duas coisas estão na Bíblia. Ele recompensa a oração.
Ele abençoa os seus filhos. A minha Bíblia diz que o meu Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. Ele continua assim. Ele recompensa assim. Ele tem presentes para dar sim. Eu lembro uma vez a oração que o Jorge Emílio fez numa igreja. Era um homem conhecido por ter muito poder na sua oração, mas era muito poder em poucas palavras, porque Jorge Emílio não alongava muito as orações. É incrível. Ele orava como criança. Eu tenho 2 cenas para trazer aqui sobre o Jorge Miller. Uma vez que o orfanato dele, que tinha centenas e centenas de crianças, quando ele viu na noite que a despensa estava vazia, não tinha pão, não tinha leite, e às 7 horas da manhã, mais ou menos 1.000 crianças, ou um pouco menos, iriam estar ali famintas para comer. Não tinha nada. Jorge Miller não era conhecido por ter ansiedades, não. Eu sei que outros tiveram, mas ele não tinha. Porque ele conheceu o Deus que atende a oração já há muito tempo. Eu sei que na velhice ele disse, com 80 anos eu preciso renovar a minha vida de oração. Ele precisava ter uma nova experiência nas orações. Mas nesse período, ele se fechou no quarto e o homem que testemunhou a oração dele disse, olha, parecia uma criança orando. Ele só disse assim, Pai, elas estão com fome. Que amanhã o Senhor traga o mantimento. E acabou a oração. Os homens de oração aqui ficariam, esse homem precisa aprender a orar. Pastor, ensina ele a orar. Ele só fala isso, pastor. É o que eu vi muito no seminário, como a gente ficava lá, dias e dias juntos. Um dos professores que eu admirava, na hora do almoço que ele foi orar, ele disse, Senhor Deus, obrigado por esse alimento, somos gratos. Em Cristo Jesus, amém. Eu falei, ué. Está pela metade esse agradecimento aí. E eu comecei a ver. Não é uma apologia a isso, não. Eu gosto de... no culto público, não se alongue muito. Só se o Espírito Santo te tomar e isso for evidente à igreja. E isso é perceptível. A igreja está com você na oração. O Espírito está agindo em meio. Aí vai 10 minutos, 15 minutos. Leonardo Reverriu dizia que na sexta-feira à noite existiam períodos de 1 hora, 2 horas de oração. Mas o Espírito estava ali. Mas não seja enfadonho no culto público. Às vezes já tem irmãos olhando e fala, só ela está vendo que tem que continuar, ou ele. Mas eu achei estranho, e eu falei, não, mas tem salmos bem curtinhos assim também. A própria oração do Pai Nosso é bem curta, que Jesus ensinou. E Jorge Emílio orava assim. Ele orou como uma criança e dormiu. Ele dormiu. Não tinha nada para as crianças comer. E ele dormiu. Eu não dormiria, eu tenho certeza. Talvez eu ficasse a noite toda orando. O que seria uma falta de fé. Aqui eu choco alguns. Não, pastor, orar a noite toda, às vezes mas às vezes não. Porque eu e Miller do lado, ele orou 10 segundos e dormiu. Eu tenho que ficar a noite toda ali. Ele tem mais fé do que eu. Era arriscado ele acordar e falar, ainda está orando, homem? Dorme. Ainda está aí, homem. Deus já providenciou, dorme. Tem momentos que Deus te chama a pelejar em oração a noite toda, sim, tá? Não discordo. Porque Jesus fez isso também. É necessário discernir o momento. E no outro dia, o padeiro bateu a porta e disse assim, Miller, não dormi a noite toda com algo me incomodando para trazer pão para as crianças. Miller disse, crianças hoje não somente têm pão, mas é pão fresco. Ele fez e trouxe. E depois veio um homem com a carroça de leite, desceu e disse, eu preciso consertar a carroça. Eu tenho que deixar o meu leite em algum lugar, pode ficar nesse orfanato. E as crianças comeram o pão fresco e beberam leite naquele dia. Coisas pequenas e Deus agindo de uma forma tão grande. É porque a gente é tão pequeno que é difícil confiar em Deus por causa da nossa pequenez. Eu tinha um outro exemplo, irmãos, mas eu preciso terminar, senão a gente não ceia. Ele disse, olha, depois entre e feche a sua porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Olha, ela só tinha uma botija mais ou menos desse tamanho, com azeite. Esse azeite não enche nenhuma vasilha. Não serve para nada.
Para quem não entendeu o texto, o milagre é que enquanto tem vasilha, o azeite não acaba. E eu pensando, refletindo nesse texto, principalmente a partir do versículo 5, que diz, depois disso ela foi embora, Eliseu ficou, tá? Ela foi embora, voltou para casa, ela fechou-se em casa, obedeceu o profeta igualzinho, ela se fechou com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Eles pediram os vizinhos, eles pediram ajuda. O fato de Deus estar agindo não significa que você não precisa pedir ajuda. Peça ajuda. Deus mandou ela pedir ajuda. Peça ajuda. Pois a sua ajuda pode se tornar um grande testemunho de Deus para quem você pediu ajuda no futuro. E eles começaram a encher. E o azeite não acabava. Eu refleti sobre isso, cheguei à conclusão, olha, Eliseu não estava lá. Mas é o poder da palavra do Senhor que saiu da boca de Eliseu. Será assim? É como se Eliseu ficasse, e eu fiquei imaginando a palavra indo com aquela mulher. Eu fiquei imaginando a palavra movimentando aquela pequena botija de azeite. Enquanto ela demonstrava a fé e trazia os vasos. A palavra causando tudo ali. Eliseu fica, mas a palavra vai com a mulher. A palavra causa o azeite se move e multiplica-se pelo trabalhar da palavra. E ela vai enchendo e o azeite não acaba. E traz outro pote, ela enche até a boca e o azeite não acaba. E a palavra está movimentando. Ela traz outro e a palavra está movimentando e o azeite não acaba. Porque Deus lançou a sua palavra. É assim com a gente vai embora, mas a palavra está com a gente, ela é viva, ela se movimenta, ela é eficaz, ela causa as coisas dentro de casa. Ela causa as coisas dentro do meu coração, do seu coração. O azeite não acaba. Olha, eu vi muita gente pregando esse texto na minha vida, e sempre em relação a azeite que cai na cabeça de homem de Deus, que a unção cai e vai para o irmão do lado. O texto não fala disso, o texto fala da provisão de Deus na vida do crente. Repararam nisso? Não tem nada a ver com a unção do Espírito que vai de cabeça para cabeça. É forçar o texto dizendo, olha, todos nós somos vasos. O azeite, em algum momento, representou o Espírito. Ora, então está falando da gente. Não. É da provisão de Deus na sua família. É o cuidado de Deus para com os seus filhos. A palavra cuida de nós, irmãos. O pão vai aparecer, irmãos. Creia que essa fase vai passar. Leia o texto, ore. Porque se ela não fosse a Eliseu, ela nada teria. Tiago ensina isso. Vocês não têm nada porque não oram. A gente vê o ensinamento de Tiago aqui, ela recorre a Eliseu, ela conta o problema, ela pede ajuda. Se ela não tivesse feito isso, não teria azeite para vender. Ore a Deus, vai passar, é uma fase. Tenta se lembrar do movimento da palavra dentro da sua casa. Versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Olha, eu já vi cachoeira, eu já vi água não acabar de cair por causa da cachoeira, mas eu nunca vi isso acontecer com uma botija. Por onde entra o azeite? Só sai, mas entra onde? A palavra é poderosa, irmãos. Ela multiplica o azeite dentro da botija pequena. E uma botija pequena parece que pode ter 100 litros de azeite. E a gente não vê, mas a palavra causa isso. O que ela está causando em você nesse momento? Mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vai e venda o azeite e pague as suas dívidas. Essa expressão pague as suas dívidas, para alguns estudiosos, significa, sabe o quê? É como se Eliseu estivesse dizendo, vá, venda o azeite e livre os seus filhos. Olha que bonito. Eles seriam escravos,
venda. Deus colocou a mão dele aí. Livre seus filhos agora. Pague a dívida. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Nós vemos aqui a redenção desses rapazes, que seriam feitos escravos por homens. Eu queria ler apenas um texto aqui, porque nós vamos cear agora. Nós éramos escravos do pecado, nós não estávamos para ser vendidos. Nós já nascemos assim. E Deus pagou o preço por nós. Você sabe como se chama o ato de libertar um escravo? Se chama redenção. Ele foi redimido. Foi o que Cristo fez por nós naquela cruz. Olha o que diz o texto de Colossenses 2, versículo 3. E aqui a gente encerra o sermão da noite. Colossenses 2, 13. Diz assim o texto, olha aqui para frente. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Olha agora. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A ira de Deus estava sobre nós. Como diz a palavra, nós éramos merecedores da ira de Deus por natureza. Alguém precisava pagar o preço. E a dívida que nós tínhamos, Cristo cravou na cruz do Calvário. Acabou a dívida. Você foi salvo e redimido por Deus. Com isso eu quero dizer, quem redime a sua vida não é Eliseu, irmãos. Eu sinto em dizer, quem redime a sua vida não é Maria, não é João. Jesus cravou a dívida na cruz. Vocês não deviam ao diabo, vocês deviam ao Deus Criador. E isso é sério, vocês iriam para o inferno por causa dessa dívida que eu paguei na cruz do Calvário por vocês. Creia em Jesus como Salvador da sua vida, como Redentor e único Senhor da sua vida. Onde Jesus é Senhor, não há espaço para outro Senhor ou para outra Senhora. Só há espaço para Cristo na sua vida. Então receba Ele como o Senhor da sua vida, como o seu resgatador e o seu Redentor. Aquela mulher foi muito grata a Eliseu. E nós somos muito gratos a Cristo por tudo que Ele fez por nós. Eu queria que você curvasse a cabeça, se preparasse agora para um momento de ceia. Eu quero que você lembre que os seus pecados estão na cruz cravados. Que a lei contra você está cravada na cruz. Senhor Deus, nós pedimos permissão para cear agora. Que a tua doce misericórdia nos envolva.